Olá, crianças, tudo bem? Bom dia a todas vocês que aqui chegaram para ouvir mais uma história da Palavra de Deus. Nós estamos estudando, aprendendo sobre a vida de Cristo. Principalmente, nós estamos vendo sobre os milagres de Jesus. É claro que a Bíblia contém muitos milagres ali registrados. E nós estamos vendo apenas alguns. E ainda, eu tinha dito nas histórias passadas que Jesus fez tantos milagres e nem todos eles foram registrados na palavra de Deus, né? Então nós estamos vendo apenas alguns e hoje nós vamos ver o quarto ensinamento sobre os milagres de Cristo. Seja bem-vindo aqui no canal. Eu me chamo Juliana, sou missionária, juntamente com meu esposo, e nós estamos servindo aqui na Igreja Batista Boas Novas, no bairro de Guarituba, em Piraquara, no Paraná. Então, eu estou gravando esse vídeo porque a nossa igreja não estava podendo ter os cultos, né, presencialmente. Mas a boa notícia é que a nossa prefeitura liberou para as igrejas cultuarem a Deus, liberou para que elas possam realizar os seus cultos presenciais com os devidos cuidados. Então a gente já retornou, graças a Deus. Então eu já vi os irmãos, já pude falar com as minhas crianças, inclusive já estou ensinando elas. Então eu quero dizer para vocês que hoje é a última gravação que eu estou fazendo, tá bom? Porque como a minha igreja já voltou com os cultos, então eu estou ensinando as crianças na quarta, no domingo de manhã e no domingo à noite. Então, essa vai ser a nossa última lição aqui do canal. Se porventura o nosso prefeito decretar que as igrejas não tenham mais culto por causa da pandemia, a gente sempre tem obedecido os nossos governantes, né? Tem aceitado as recomendações. Então, se porventura mudar novamente o decreto, a gente volta a gravar as histórias. Mas então, esse é o aviso que eu tenho para vocês, que hoje é a nossa última lição aqui, tá bom? Espero que Deus possa abençoar muito a sua vida e a da sua família também. Vamos começar com uma palavra de oração, pedir que Deus possa nos abençoar e que possamos aprender através da lição bíblica que será ensinada nesta manhã, certo? Então vamos orar? Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque nós temos tido o privilégio de aprender mais da palavra do Senhor e conhecer a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro em favor daquelas crianças que estão ouvindo a mensagem através desse vídeo, que o Senhor possa convertê-las e abençoa a vida de cada uma delas, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e também porque agora nós podemos voltar com os cultos normais na nossa igreja. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, eu separei aqui corinhos para a gente estar cantando, tá bom? Então eu gostaria que você cantasse junto comigo. E o primeiro corinho que nós vamos cantar é Firme Vou Ficar, com a armadura de meu Deus, bem conhecido. Vamos cantar? Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, hey, firme sim, hey, firme vou ficar. Firme sim, hey, firme sim, hey, firme vou ficar. Muito bem, crianças. Hoje eu fiz o rei, né, para acompanhar você aí que está cantando juntamente comigo aí na sua casa. E outro corinho que eu separei também é o número 9, Os que esperam no Senhor. Vamos cantar?
crianças? E eu separei mais um corinho para vocês. Talvez você não conheça. É um corinho, não é novo para as crianças da minha igreja, porque elas conhecem, mas não é um corinho que a gente canta muito ele, tá bom? Então eu vou falar para vocês qual é o corinho. Esse corinho se chama A Grandeza do Criador. Eu deixei ele para o final justamente para mostrar para você que esse corinho tem tudo a ver com as nossas lições, porque nós temos aprendido tanto sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e nós temos visto como Deus é maravilhoso. Jesus Cristo é Deus e Ele é o Criador de todas as coisas. Então, vamos cantar esse corinho? Esse não tem gesto. A terra está cheia, cheia da sua glória, cheia da sua glória, Deus de amor. Os vastos céus refletem sua glória, refletem a grandeza do Criador. O mar é imenso, as montanhas e planícies mostram o gênio da tua criação. A ti que criaste toda a natureza, cantamos louvores de coração. Bonito, né, crianças? Eu gosto muito desse corinho, tá? Não é que ele não tem gestos, as crianças da minha igreja sabem que tem gestos, mas é que eu não lembro o gesto certinho, então eu não queria ensinar algo que fosse errado, tá bom? Então vamos para a nossa história. A nossa história de hoje se encontra aqui na Bíblia Sagrada, né, na Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Se você quiser ver depois, fica à vontade, tá bom? Mas vamos começar. Crianças, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo? Você já teve medo? Às vezes, quando eu faço essa pergunta no culto infantil, algumas crianças falam assim: tia, eu não tenho medo nenhum. Outras falam timidamente: eu tenho um pouco de medo de escuro. Outros têm medo de rato, barata, essas coisas assim, né? Medo de ficar sozinho. Nós temos diversos medos. Vocês acham que os adultos têm medo? Sim, os adultos têm medo também. Talvez não sejam os mesmos medos que as crianças têm, mas os adultos também têm os seus medos, tá bom? Os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo, teve seus medos. Todos nós temos. Gente, lembra que eu falei na aula anterior que Jesus, quando ele estava aqui ministrando, né, fazendo a obra de Deus, ele sempre estava rodeado de muitas pessoas. Multidões sempre estavam perto de Jesus para poder ouvir os seus ensinamentos. Falei também que algumas pessoas estavam perto de Jesus simplesmente para ver o que é que Jesus iria fazer em relação aos seus milagres. Inclusive, para relembrar o que é milagre, vocês já devem saber, porque toda aula eu tô reprisando e tô batendo nessa tecla sobre o milagre. O que é milagre? Milagre é uma ação sobrenatural que somente Deus é capaz de fazer. Homem nenhum pode fazer essas ações, esses eventos sobrenaturais, tá bom? Somente Deus pode fazer. Isso é um milagre. Então, Jesus, ele estava rodeado de muitas pessoas. Ele tinha ensinado o dia inteiro. Gente, é muito cansativo. Para quem é professor, para quem é professora, para quem é pastor, né? Eu mesma, né? Eu não estou trabalhando num colégio, né? Porque eu estou servindo na igreja. Mas para mim, às vezes eu me canso de ensinar, de preparar as lições. É uma tarefa árdua, é uma tarefa cansativa, mas é prazerosa. Eu amo ensinar as crianças, eu amo ensinar a palavra de Deus. Mas cansa, porque somos humanos, né? Jesus também era humano.
ele também se cansava. E teve um dia que Jesus se cansou. Ele já tinha ensinado o dia inteiro, ali naquela cidade que vocês já ouviram, a cidade de Cafarnaum. E ele juntamente com os discípulos, estavam perto ali do Mar da Galileia. Então, Jesus ele estava com um barco que não era muito grande, mas era um barco mais ou menos de pesca, né? Um barco médio, mas que caberia ele e os seus discípulos. Os discípulos eram aqueles mais próximos de Jesus, né? E então Jesus ele se retirava um pouquinho no mar e a multidão sentava-se na praia. Imagine a cena, Jesus assim retirado um pouquinho para dentro do mar e a multidão sentada na areia, né? Talvez assim, ai, talvez admirando, ouvindo o ensinamento, né? Talvez os pais falando para as crianças: crianças, sentem aí, shh, fica quietinho, vamos ouvir o que Jesus tem para dizer. Acho que era fenomenal, acho que era uma cena assim fantástica. Então, depois de um dia inteiro ensinando, Jesus falou para os discípulos: vamos passar para o outro lado do lago, né? Vamos entrar no barco e vamos passar. E Jesus, então, ele entrou no barco, estava muito cansado. Acho que os discípulos também. Era já no finalzinho da tarde, creio eu. Os discípulos, muitos deles eram pescadores experientes já. Eles sabiam pescar, assim, porque eles pescavam já há muito tempo. Eles sabiam andar de barco, não tinha problema nenhum. Eu acredito que quando eles estavam ali com o Senhor Jesus, depois de um dia inteiro, né, ouvindo o mestre ensinar, eu creio que eles estavam ali remando e pensando em tudo aquilo que eles tinham ouvido, né? É isso que a gente faz quando a gente vai para a igreja, a gente ouve o pastor pregar a palavra de Deus. No caso de vocês, crianças, vocês ouvem seus professores ensinar a palavra de Deus e depois você fica com aquele ensinamento na sua mente. Você fica refletindo, pensando sobre aquilo que você ouviu. E é isso que nós devemos fazer quando a gente ouve a palavra de Deus. Eu até falei na lição passada que a gente não somente deve ouvir a palavra de Deus e meditar, mas como a gente deve praticar, ou seja, obedecer aquilo que Deus está falando conosco. Então, depois de um dia assim cansativo, eles estavam no barco. E vocês sabem, né, crianças? Você já andou de barco? Eu já... Não foi bem de barco, foi de uma canoa, assim, né? É um pouco diferente, mas é um pouco... Lembra um barco. Então, crianças, para remar, você precisa ter força nos seus músculos. E aqueles homens tinham, porque eles já, faziam isso há muito tempo. Eles eram homens experientes, sabiam lidar com o mar, sabiam lidar com o barco, sabiam lidar com o remo, sabiam lidar com todas as circunstâncias que, né, poderiam ou não acontecer. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus foi para o fundo do barco, a popa, e ele encostou, né, a sua cabeça no travesseiro e ele dormiu. Não demorou muito tempo, mas ele adormeceu. Gente, o cansaço faz com que a gente adormeça. É normal. Depois de um dia cansativo, você mesmo, depois talvez você estuda o dia inteiro, talvez você estuda só em algum período, ou de manhã ou de tarde. Quando você chega em casa, você, né, você estudou, você brincou, você correu, você fez tudo que tinha que fazer. Chega no final de tarde, você até cochila no sofá, talvez. Então Jesus estava assim, cochilando na polpa do barco. E os discípulos estavam lá, remando, né? Talvez sentindo aquela brisa suave vindo do mar, e o mar agitando para lá e para cá. Tudo era comum. Para os discípulos, era uma ação, o que estava acontecendo era comum. Eles, já tinham andado de barco milhões e milhões de vezes, né? Então, e eles iam atravessar o mar, atravessar essa parte aqui.
De repente, eles sentiram que um vento forte começou a soprar, agitando ferozmente aquelas ondas. Gente, e não era, de repente tudo mudou. Se antes estava um sol bonito, radiante, aquele pôr do sol já não tinha mais. E tudo se escureceu. Então, aquelas ondas começaram a bater no barco. E os discípulos começaram a ficar amedrontados. Crianças, como eu falei no começo, nós temos diversos medos, não é verdade? Muitas coisas podem acontecer que pode fazer com que a gente fique duvidando. Ai, será que algo de errado vai acontecer? Será que Deus está comigo? A gente sabe que Deus está em todos os lugares, está protegendo, né? Está cuidando dos seus filhos, né? Mas às vezes ainda, quando a gente deixa de confiar em Deus, os temores, os medos tomam conta do nosso coração. Então, e a gente precisa parar, porque senão o medo vai nos dominar, vai chegar ao ponto da gente travar, e a gente não consegue nem viver, porque a gente permitiu que o medo dominasse as nossas vidas. Gente, e tava tudo lá, né? Tava tudo acontecendo. Tudo mudou. Às vezes a nossa vida é assim. Tá tudo bem e de repente tudo muda. Parece que vem um vento, uma tempestade que não sei de onde surge, mas tudo muda de repente, né? E aí, onde Jesus estava? Jesus estava dormindo. Com tudo aquilo acontecendo, Jesus estava dormindo, enquanto os seus discípulos, atemorizados, pensando que iriam perder as suas vidas, sim, porque aquela onda, né? Você já viu aquelas ondas? Gente, eu vou confessar aqui para vocês, eu não sei nadar. E se eu tivesse no lugar deles, é bem possível que eu também estaria com muito medo. Medo de morrer afogada, né? Imagine aquela onda lá, você sem o colete ali salva-vidas, porque naquela época nem existia colete salva-vidas, apesar de que muitos pescadores sabem nadar, mas mesmo assim, mesmo se eles soubessem nadar, se aquela onda os engolisse, eles morreriam afogados. E já estava começando a água a cair dentro do barco. E eles ficaram cada vez mais apavorados, vendo todas aquelas circunstâncias ao redor. E, meu Deus, a gente vai morrer! E de repente, eles olharam e Jesus estava lá, dormindo. E então, eles decidiram, deixa eu ficar aqui, né, para vocês verem tanto a figura quanto o meu belo rostinho. Então, gente, eles decidiram acordar Jesus. Você acha que Jesus ficou chateado, bravo, porque eles o acordaram? Não, Jesus não ficou chateado ou bravo. Na verdade, gente, os discípulos fizeram a coisa certa, de uma certa forma. Em que forma? No sentido de que eles estavam com um problema e eles foram para a pessoa que poderiam resolver o seu problema, né? Eu já tinha mencionado outras vezes. Quando nós temos um problema, nós temos que ir diretamente para aquele que pode resolver os nossos problemas. E eu já falei para vocês, nós temos um problema sério que é o nosso pecado. E esse problema é um problema terrível. É um terrível porque é um problema que separa a gente de Deus. E mais, ele não somente separa, mas o nosso pecado faz com que a gente sofra eternamente no inferno. Mas a boa notícia é que Jesus veio, morreu na cruz, morreu derramando o seu sangue. E o seu sangue derramado foi para me salvar, foi para te salvar. Então você deve confiar nele. Você deve confiar que o sacrifício que ele fez por você na cruz do Calvário foi suficiente para você ter a salvação da sua alma.
E você precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Você já tomou essa decisão? Se você tomou essa decisão, amém, eu fico muito feliz, porque agora você faz parte da família de Deus, né? Mas se você não tomou essa decisão, eu fico preocupada com a sua alma, tá? Então, pensa direitinho. Se você compreende a palavra de Deus, se você entende que Jesus Cristo veio, morreu na cruz para te salvar, que você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar nele para a sua salvação, você precisa tomar a decisão de recebê-lo. Pode ser ainda hoje. Você precisa tomar essa decisão. Crianças, quando os discípulos acordaram Jesus, ele então se levantou e ele viu o que estava acontecendo. Será que aquela situação pegou Jesus desprevenidos? Não. Nada pega Jesus desprevenido. Tudo o que acontece, Jesus sabe o que acontece. Ele já sabia o que iria acontecer. Ele sabe o meio, ele sabe o começo, o meio e o fim da história. Nada pega ele desprevenido. Ele conhece tudo, ele conhece inclusive o que você está pensando neste momento, porque ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. Então, crianças, Jesus ele se levantou, ele olhou para o mar, olhou para aquela tempestade e ele disse: aquietai-vos, acalma-te. Uau! Ele falou isso com autoridade, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder. É lógico que ele falaria com autoridade. Jesus é o Criador. Jesus criou todas as coisas, né? Eu acabei de cantar para vocês. A terra está cheia, cheia da sua glória, cheia do seu louvor. Os vastos céus refletem a sua glória, refletem a grandeza do Criador. O mar é imenso, as montanhas e planícies, todas elas mostram a glória de Deus. Então, esse é o nosso Deus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E crianças, a Bíblia fala que quando ele falou com a tempestade, falou com o vento, com o mar, para eles se aquietarem, imediatamente eles obedeceram à palavra do Senhor. Gente, até o mar, até o vento obedece à palavra de Deus. E por que você não obedece? Nós temos que obedecer, porque a palavra de Deus tem autoridade. Deus tem todo o poder. Gente, os discípulos, eles ficaram, depois que eles viram o que Jesus fez, eles ficaram maravilhados. Surpresos? Ficaram surpresos. Não deveriam ficar surpresos. Por que eles não deveriam ficar surpresos, crianças? Porque eles já estavam com Jesus há muito tempo. Já estavam vendo o que Jesus fazia. Eles haviam presenciado, visto com seus próprios olhos os milagres de Jesus. E por que eles ficaram surpresos? Será que Jesus não iria fazer um milagre ali? É lógico que iria. Jesus fica triste, crianças, quando a gente não confia nele. Quando a gente está passando por uma dificuldade difícil em nossa vida, uma tempestade que seja, quando o mar está agitado, quando ventos fortes querem nos derrubar, nós devemos confiar no Senhor. Mas os discípulos não confiaram no Senhor, acharam que iria morrer, acharam que o barco iria se partir, e de repente Jesus faz um milagre, eles ficam surpresos, não deveriam. E eu acho que Jesus ficou triste com a reação dos discípulos. E Jesus falou: homens, vocês não têm fé? Jesus pergunta isso pra gente sempre. Juliana, você não tem fé? Quando eu passo por algum problema, seja um problema de saúde,
seja um problema pessoal, um problema emocional, seja qual for o problema que eu venha a passar, e se eu não confiar nele, ficar desesperada, cheio de dúvidas, cheio de medo, chorando, sem esperança, Jesus fala: Juliana, você não tem fé? Você não crê em mim? Você já não viu tudo aquilo que eu fiz por você? Todos os meus milagres que eu fiz na tua vida, você não viu? Você acha que eu não vou te ajudar neste momento? Por que você acha que este momento é mais difícil que os outros? Por que você acha que este momento eu não consigo resolver para você? Jesus está perguntando isso para vocês, crianças. Eu sei que vocês também passam por dificuldades. Você precisa confiar no Senhor. Crianças, se Jesus morreu na cruz para te salvar, se Ele deu a sua vida para pagar o preço do seu pecado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, então, o que será difícil para Ele fazer? Absolutamente nada, porque Deus é quem realiza os milagres nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus, crianças. Esse é o nosso Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus amoroso, é o nosso amigo, é o nosso Criador. Jesus é tudo isso e muito mais. Então nós devemos confiar. Os discípulos deveriam confiar em Jesus no meio daquela tempestade. Mas isso também serviu para mostrar mais uma dos milagres, dos muitos milagres que Jesus realizou. E ficou registrada na palavra de Deus para que nós pudéssemos ler e cada vez mais crer na palavra do Senhor. Para terminar a nossa história de hoje, quero deixar o versículo da nossa lição, tá bom? Apenas uma parte do versículo. Romanos capítulo 1, e o versículo é o 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, crianças, Deus está falando. Na verdade, quem escreveu o livro de Romanos foi o apóstolo Paulo. E ele disse: eu não me envergonho do evangelho. O que é o evangelho? Que Jesus veio, né, nasceu, morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo que ele não se envergonhava da palavra de Deus. Porque Paulo sabia que a palavra de Deus, o evangelho, é o poder para a salvação de toda aquela pessoa que crê em Cristo. Vamos falar mais uma vez? Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, crianças, o desafio que eu deixo aqui para vocês é que se você não confiou em Jesus para ser o seu Salvador, você deve fazer o quanto antes, porque está em jogo a salvação da sua alma, tá bom? Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador. E para você, crianças, que já o aceitaram, já o receberam, Deus quer que você confie nele para lidar com diversos problemas que surgem na tua vida. Confie nele. Ele está cuidando de cada detalhe. Você não precisa ter medo. Não importa o tamanho da tua tempestade. Deus está contigo em todos os momentos. Ele disse que nunca, jamais vai te abandonar. Mas você tem que confiar. Deus quer a sua confiança, certo? Então é isso, crianças. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E para as crianças da minha igreja, a gente se vê na igreja, né? Graças a Deus, a gente está podendo ter estes encontros.
E que Deus abençoe vocês. Se de alguma forma você foi abençoado ou abençoada, peça para a mamãe, para o papai escrever aí, tá bom? Da onde você é, de qual igreja que você é, o seu nome. Mas peça para a mamãe e para o papai, tá bom? Só os adultos os adultos sabem melhor mexer no YouTube, né? Em outras redes sociais, tá certo? E qualquer coisa que você venha fazer na internet, seus pais precisam saber o que é que você está vendo, o que é que você está ouvindo, com quem você está falando. Isso é muito importante. Não esconda nada dos seus pais, tá bom? Então é isso, crianças. Um forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.